Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é uma palavra renovada a cada dia, a cada manhã, que é uma palavra que tem orientação para mim, para você, em qualquer situação. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos aprendendo no livro de Êxodo, do Êxodo com o Senhor, mas hoje ele mandou eu mudar a rota. Então, vamos falar de Lucas 8, do 26 ao 39. Amanhã retornarei para o Êxodo, amém? O título é Jesus tem solução para esta situação. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando, mas ele tem solução. Aí você pode dizer, mas Beth, está demorando tanto. Tudo é no tempo de Deus. Até ele resolver, vá adorando. Até ele resolver ler a palavra, jejum e louve. Até ele resolver, seja uma verdadeira adoradora e um adorador. Porque o que você não pode fazer, ele faz. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele sabe como fazer um rebuliço e te dar vitória. Amém? Se vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lucas 8, o título é Um endemoniado curado. Se Jesus curou aqui, Jesus tem solução para esta situação. Descanse. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Aqui diz que Jesus navegou para este lugar. O Senhor sabia o que encontrar lá. O Senhor conhece o dia de ontem, de hoje e o de amanhã. Então ele também sabe resolver sua situação. Ele tem formas brilhantes, ele tem estratégias gloriosas. Veja que situação. Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Esse homem andava nu, e ele estava nos sepulcros, no cemitério, lugar onde estão os mortos. Pensa bem que situação. E o Senhor passou justamente por esse lugar. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma situação que ele tinha que resolver. Para ficar registrado, porque ele sabia o sofrimento daquele homem, porque ele queria deixar um legado ali de poder, de glória, de milagre, de grandeza. Ele tem poder para fazer da sua situação um grande milagre. Ele tem poder para agir como ele quer. Então descanse e tenha paz, porque ele vai fazer coisas tremendas, porque ele foi nesse cemitério. Aleluia! Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Veja que esses demônios que estavam nesse homem, diz, que tens eu contigo, Jesus? Não me atormente. Aonde é que um demônio vai conversar com alguém e vai dizer isso? O demônio, ele destrói. O demônio, ele zomba. Ele cria situações terríveis. Mas ele não estava diante de qualquer um. Ele estava diante de Jesus. Jesus tinha um propósito com a ida para passar naquele cemitério. Jesus tem um propósito com tudo que você está vivenciando. Porque o inimigo diz, que queres comigo? Peço que não me atormente. Porque o Senhor tem poder para julgar, Ele é o juiz. Tem poder para atormentar e tem poder para cessar toda tormenta. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e guardava no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para o deserto. Veja que esse homem vivia preso. Esse homem vivia totalmente escravizado na mão de Satanás. Se o Senhor foi ao encontro desse homem, é claro que ele vai ao encontro dos servos e das servas dele. É claro que ele tem solução para o seu problema. Esse homem estava sendo escravizado, açoitado, humilhado, não tinha mais ninguém por ele. A residência dele era o cemitério. E Jesus foi ao encontro dele. Imagina eu e você orando. Eu e você de joelho, clamando, estando na casa dele, pedindo socorro por alguma situação.
Ele sabe o que faz. Ele tem solução para a sua situação. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muito demônio. Muitos. Você já pensou? Um homem num cemitério, sendo açoitado, quando prendiam ele, ele se soltava, ele saía dos grilhões e o inimigo levava ele para o deserto, para o cemitério. Eram muitos que atormentavam esse homem. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus sabe o sofrimento, a escravidão desse homem. E esse homem não estava orando, esse homem estava totalmente possesso de muitos demônios. Mas Jesus conhecia o coração dele. A Bíblia não diz, mas eu creio assim. Porque ele foi no cemitério socorrer esse homem. Imagina você orando e clamando. Claro que ele tem solução para você. Tenha paz. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Veja que o abismo é coisas terríveis para o inimigo. Porque eles rogaram que Jesus não mandasse ele para o abismo. Claro que o lugar de Satanás é no abismo, mas tem a hora certa. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram que ele concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Veja que o inimigo é sujo, é podre. Ele pediu para que Jesus permitisse que eles entrassem naquela manada de porcos. Não tinha vida, não tinha paz. Eles procuravam alguma coisa para se materializar. E saíram daquele homem porque chegou a ordem dada por Jesus. As pessoas maltratam eu e você até a hora que Jesus quer. Você passa por situações difíceis até a hora que Jesus quer. Veja que esse homem foi livre desses demônios. Jesus tirou dele e eles pediram, e Jesus permitiu que caísse, que entrasse naquelas manadas de porcos. O inimigo não tem paz. Entrou numa manada de porcos, nos bichos sujos, porque ele é sujo, ele é podre. Mas Jesus tira o sujo, tira o imundo daquilo que ele sabe que é coisas boas. Ele sabia o porquê estava limpando esse homem. Tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um espinhadeiro, logo o afogou-se. Veja que aqueles demônios entraram naqueles porcos, e todos os porcos foram afogados, porque onde o demônio chega só tem destruição. Queira Jesus, queira estar perto de Jesus, porque Jesus socorreu esse homem. Imagina quem está perto de Jesus. Quem clama por Jesus vai ter solução. E aqueles que guardavam vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade, nos campos. Aqueles homens que eram donos daqueles porcos fugiram, porque se assustaram com aquele milagre tão grande e tão poderoso. Eles estavam acostumados a ver aquele homem endemoniado. Ele não estava acostumado a ver o sobrenatural. Mas o sobrenatural, mas o sobrenatural do Senhor vem para a minha vida e para a sua. Se a gente está esperando, se a gente está clamando, vai chegar. Esses homens correram porque não tinha Jesus, mas eu e você tem Jesus. E o milagre está chegando para mim e para você. Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus e acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo e assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aqueles homens temeram, porque aquele homem agora estava aos pés de Jesus. Porque ele entendeu que coisa boa era estar aos pés de Jesus. Jesus socorreu ele. Jesus tirou o impossível da vida dele, do mal. E Jesus está aí para fazer o impossível na tua vida. E os que tinham visto contaram
também como fora salvo aquele endemoniado. Veja que aquelas pessoas ali contaram aos outros que tinham fugido, os donos dos porcos, que aquele homem foi salvo. Quem está perto de Jesus tem salvação. Quem está perto de Jesus tem milagre. Esse homem não estava perto de Jesus, mas Jesus foi a ele. Então imagina eu e você clamando, imagina eu e você na casa dele, orando, louvando, adorando, jejuando. Ele vai vir ao nosso encontro. E Jesus tem solução para esta situação. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que ele retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aqueles homens tiveram medo de Jesus e rogaram que ele fosse embora dali. Tinha que ser pessoas que não tinham visão nenhuma de Jesus, porque se edificaria alegre pelo aquele milagre glorioso, tremendo, sobrenatural. Pelo contrário, mandaram que ele fosse embora. Mas eu e você quer Jesus por perto, porque a gente sabe que onde Jesus está, tem milagre. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que eu deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, aquele homem queria estar perto de Jesus, mas o propósito que Jesus tinha com aquele homem era diferente. Torna para a tua casa, conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. O propósito de Jesus ali era salvar aquele homem, era libertar aquele homem e que ele pregasse para a sua família. Então, não sei sua situação, mas Jesus tem um propósito com isso. Porque aquele homem sofreu muito. Eu não sei quais são o tempo que você anda sofrendo, mas Jesus tem um propósito com esse sofrimento. Porque na hora certa, Jesus chegou na vida daquele endemoniado, foi ao cemitério resgatar ele. Você já pensou a surpresa que a família teve quando viu ele totalmente curado? Tem surpresa para mim e para você. Tem cura, tem libertação e tem milagre para nossas vidas. Libertação da dor, do medo, da tristeza e do problema. Esse homem, o propósito de Jesus é que ele fosse pregar com a vida dele para os seus. Era devolver ele para a sua família. Eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus tem solução para esta situação, como teve para este homem. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.